Bom, pessoal, continuando. Então, a velocidade de uma reação química a gente pode determinar, né, como a gente viu lá, de um intervalo, que seria a velocidade média, e a velocidade instantânea, como a gente fez graficamente. Então, existe uma lei, a gente chama de lei da velocidade para uma reação, que tem alguns parâmetros que vai nos ajudar o quê? A calcular a velocidade de uma reação em qualquer conjunto de valores conhecido, de concentração. Tá? De quem? Dos reagentes. Então, existe uma correlação entre as concentrações dos reagentes e uma constante de velocidade. Tá? Então, o que nós temos aqui? A velocidade vai ser igual ao produto de uma constante vezes a concentração de A um exponencial, A é um reagente e B também, vezes a concentração do B, né, do outro reagente, A um exponencial N. Esse exponencial mn aqui não são os valores estequiométricos, tá? A gente vai ver isso aí agora à frente. Bom, vamos por partes. Temos aqui outra tabela, tá? O que nós temos aqui? Uma reação química, tá? NH4+, mais NO2-, gerando N2 mais H2O. Então, o que nós temos aqui? Uma tabela, foi feito 8 experimentos, tá? Com variação de concentração de reagentes e calculado as velocidades, né, iniciais observada quando eu tenho concentrações diferentes aqui de quem? Dos meus reagentes. Perdão. A lei da velocidade, que é? É o K vezes o produto, né, que é a concentração dos meus reagentes, NH4 mais NO2 menos, para essa reação aqui. Então, o que a gente pode observar aqui? Em geral, as velocidades aumentam à medida que as concentrações aumentam. Então, vamos pegar aqui os 4 primeiros experimentos. A concentração aqui está aumentando, desse cara aqui, ó. A gente observa que a velocidade também está aumentando. Do experimento 1 para o experimento 2, eu dobrei a concentração de NH4. Observei que a minha velocidade dobrou também, né? Vezes 2. Do meu experimento 1 para o experimento 3, quadrupliquei. Mesma coisa eu consigo observar na velocidade observada aqui, ó, tá? Então, a velocidade aqui variou proporcionalmente à variação da concentração de NH4. Eu mantive aqui, nesses 4 experimentos, a concentração de NO2 fixa, tá? Agora, do experimento 5 ao 8, o que aconteceu? Foi mantido a concentração do NH4 e variamos a concentração do NO2. Duplicamos aqui, né, a concentração do NO2, dá para ver que a concentração duplicou, né? Conforme foi aumentando proporcionalmente a velocidade dessa reação, tá? É o que a gente tem nessa tabela aqui. Então, na verdade, eu estava falando no slide anterior, se eu pegar o experimento 1 e 2 e comparar, né, ao dobrar a concentração de NH4, que foi aqui, ó, de 0,01 para 0,02, a velocidade inicial dobrou, tá? É o que a gente observou no experimento de 1 para 2. Isso, né, a gente discutiu na tabela anterior aí, tá? Então, a lei da velocidade para essa reação, o que é? Que a gente pode pegar lá da tabela. 5,4 vezes 10 a menos 7 mol por litro por segundo, tá? É uma velocidade inicial. Uma constante, a concentração de NH4 e a concentração de NO2. Então, a minha lei de velocidade aqui, eu vou chegar num valor de K. Eu tenho todos esses valores, eu tenho a velocidade, eu tenho essa concentração, eu tenho essa concentração para todos os casos, né? Eu tenho uma lei de velocidade e calculo meu K. Meu K deu 2,7 vezes 10 a menos 4 litros por mol por segundo. Observem vocês que K é uma constante.
Se eu fizer essa conta aqui para qualquer um desses experimentos aqui, o valor de K é igual. Então, caso vocês tenham que fazer contas, né, que peça-se para determinar o valor de K e te dê uma tabela, faça pelo menos com dois experimentos para ver se vocês chegaram no mesmo valor de K, para conferir conta, né, para ver se não houve nenhum problema aí nos cálculos de vocês, tá? Então, a K é uma constante, então tem que ser constante para todos os intervalos aqui, os intervalos não, os experimentos. Por quê? Esse K faz parte da lei de velocidade para essa reação química. E essa reação química aqui, nós temos elas em várias concentrações, tá bem? Mas a velocidade, a lei da velocidade é a mesma. Bom, nos slides anteriores aí eu coloquei como a lei da velocidade como uma constante, né? Multiplicado pela concentração de A, multiplicado pela concentração de B, e tem dois exponenciais aqui, o M e o N. Tá? Esses valores aqui, M e N, são obtidos experimentalmente. Então, a gente tem que fazer experimentos para obter esses valores aqui. Então, vamos pegar uma outra tabela aqui, com 5 experimentos. O que foi feito aqui? Nos 3 primeiros experimentos, fixou-se, né, a concentração de B e variou-se a concentração de A. E nos 3, 4 e 5, experimentos 3, 4 e 5, fixou-se a concentração de A e variou-se a concentração de B. Tá? E temos a velocidade aqui. Foi dado para esses 5 experimentos, uma velocidade. Então, vamos pegar o experimento 1 e 2 e avaliar eles. Para o experimento 1 e 2, a concentração de B é constante. Então, o que eu tenho? Vou pegar a lei de velocidade para 2 experimentos, esse e esse. E a lei de velocidade para o experimento 2 é o quê? Uma constante, a concentração de A no experimento 2 elevado a M, a concentração de B no experimento 2 elevado a N. Divido tudo isso aqui pela mesma lei de velocidade do experimento 1, que é a minha constante, a concentração de A no experimento 1, a concentração de B no experimento 1. E os exponenciais são o mesmo. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Separo isso, né? Coloco velocidade do experimento 2 dividido pela velocidade do experimento 1 é igual. K e K são constantes, né? A e A, concentração de A e concentração de B, varia, né? Varia. Elevado a M. Concentração de B e concentração de B é o quê? São iguais. Então, isso aqui vira 1, né? Então, some. Porque multiplicado por 1 dá 1 mesmo. Dá ele mesmo. Então, o que nós temos aqui agora? Esse termo aqui virou número 1. Então, multiplicado por 1, fica só esse termo aqui. Esse K aqui também, ele sobre ele dá 1, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1, tudo 1. Então, sobrou só esse termo aqui. O que eu tenho aqui? A velocidade do experimento 2. Eu tenho, né? Tá aqui, ó. A velocidade do experimento 1. Tá aqui. Divido, né? Vai dar esse que dividir por isso aqui dá número 2. Dá 2, né? Não tem uma unidade. O que é concentração de experimento, concentração de A no experimento 2? Está aqui, né? Concentração de A no experimento 1. Está aqui. Faço a conta. Vai dar 2, que é igual, esse valor dividido por esse dá 2, elevado a M. Que número que tem que ser M para que essa igualdade seja verdade? Só pode ser número 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, essa igualdade só vai ser uma verdade se o M for igual a 1. Então, nós achamos o valor de 1. O valor do quanto vale o M da minha lei de velocidade para essa reação. Tá? Achamos para 1. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo para achar o B. Observe vocês que eu peguei 2 experimentos onde a concentração de B é constante para achar o exponencial da concentração de A. Agora eu vou fazer o contrário. Vou pegar 2 experimentos. Opa, aqui só estava a explicação. Vou pegar 2 experimentos onde a concentração de A é fixo para achar o exponencial de B. Fazemos o mesmo processo. Pegamos uma lei de velocidade para o experimento 4,
tá aqui, dividido pela lei de velocidade do experimento 3. Vou substituindo. Lei de velocidade do experimento 4, lei de velocidade do experimento 3, que é dois Ks, né? Duas constantes, concentração de A no experimento 4, concentração de A no experimento 3 elevado a M, concentração de B no experimento 4, concentração de B no experimento 3 elevado a N. Tá? Nós já sabemos que esse aqui corta, né? O K com o K, corta. E o que vai acontecer? Cortar aqui também. Concentração de A, né? Esse aqui é igual a esse aqui também corta. Só vai sobrar quem? Esse cara aqui e esse cara aqui. Então, a velocidade do experimento 4 está aqui. A velocidade do experimento 3 está aqui. Faço a conta. 2,4 dividido por 0,6 dá 4. Aí eu tenho a concentração de B no experimento 4. Está aqui. Concentração de B no experimento 3. Está aqui. Quanto que é 0,2 dividido por 0,1? 2, né? Então, aí que eu cheguei numa igualdade que 4 é igual a 2 N. Quando que isso aqui é uma verdade? Quando N for 2, né? 2 elevado à segunda dá 4. Então, 4 é igual a 4. Então, agora nós sabemos também o valor de N, tá? Então, a lei de velocidade para essa reação dessa tabela, né? Essa reação hipotética, é uma lei de velocidade que é igual a uma constante multiplicado pelo produto, né, pela concentração de A elevado a 1, concentração de B elevado a 2. Tá? Então, com essa lei de velocidade aqui, a gente pode calcular a velocidade para qualquer concentração dos meus reagentes. Foi isso que a gente falou no início. Tá? Então, eu posso colocar qualquer concentração aqui, o K é fixo, né? E eu tenho a minha velocidade para qualquer variação de concentrações. Tá bem? Bom, aí faltando o K, né? Então, o que é o K? A gente tem a velocidade lá, né? Esse valor está na tabela. Eu não tenho o K. Isolo o K. Só isolo ele aqui. Tá? Vai dar o quê? Pego a velocidade, por exemplo, no experimento A aqui, experimento 1, a concentração dele, do A, no experimento 1, a concentração de B no experimento 1. Tá aqui. Meu K vai ser 2, vezes 10 a segunda litro quadrado, mol por mol ao quadrado por segundo. Tá? E lembrando, né? Se eu fizer isso aqui, essa conta, para qualquer um dos 5 experimentos, esse K aqui tem que ser igual a isso. Tá? Senão a gente fez alguma coisa errada aqui. Então, façam aí vocês para testar, tá? E para ficar tendo prática nesses cálculos aqui, tá bem? Então, é isso. Uma reação hipotética, A mais B, meus reagentes gerando produtos, eu tenho uma lei de velocidade, que é em relação a quem? Aos meus reagentes, tá? Para aquela equação que nós vimos lá, hipotética, meu M é igual a 1 e meu N igual a 2, tá? Esses expoentes são importantes porque, pessoal, ele nos diz a ordem da reação. Dizendo a ordem da reação, vai ter muita informação aí, tá? Analisando essa lei de velocidade aqui, para essa reação hipotética, isso aqui me diz o seguinte: a reação acima é de primeira ordem em relação ao reagente A, primeira ordem em relação ao reagente A. De segunda ordem em relação ao reagente B, segunda ordem em relação ao reagente B. E terceira ordem global. Essa reação aqui, ela é de terceira ordem, reação global, 2 e 1. E de primeira ordem em relação a esse reagente e de segunda ordem em relação a esse reagente. É essa informação que está dando aqui, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente o que a gente vai fazer com essas informações. Bom, nós temos aqui uma outra tabela com 3 reagentes, né? Temos 3 reagentes aqui, concentrações diferentes, 4 experimentos, velocidade inicial para os 4 experimentos. A lei de velocidade para essa reação aqui, K, concentração de A
elevado a x, concentração de B elevado a y, concentração de C elevado a Z. Tá bem? Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos olhar para o experimento 1 e 3. O que acontece no 1 e no 3? A concentração de A é igual a B, perdão, a concentração de A é igual no experimento 1 e no 3. A concentração de C também é igual no 1 e no 3, tá? E observem vocês que a velocidade aqui, ó, não mudou, apesar que a concentração de B mudou. Aqui é 0,2 e aqui é 0,3. Como a velocidade não mudou, significa que a ordem, né, o expoente da concentração de B é 0. Então, isso a gente já tirou uma informação importante aqui, só de olhar para o gráfico, só para olhar para a tabela. Concentrações iguais, concentração diferente, mais a velocidade igual. Então, esse cara aqui é de ordem 0. Se ele é de ordem 0, ele já nem coloco mais ele na minha equação de velocidade, da lei de velocidade. Então, a minha lei de velocidade para essa reação hipotética é K, A, concentração de A elevado a X, concentração de C elevado a Z. Tá bem? E aí, para fazer essas contas aqui, né, nós já fizemos. Para saber o valor de X e de Z, nós já fizemos anteriormente. Tá? Então, pratiquem aí para saber quem é o valor de X e de Z. Tá? Então, vamos lá. Uma reação de primeira ordem global, né, ela tem de uma velocidade desse jeito aqui. Porque se ela é de ordem global, só um dos reagentes vai estar na minha lei de velocidade. Né? Se no caso aqui, esse aqui já é 0, né, como nós vimos, provavelmente se eu tivesse mais produtos aqui e todos fossem 0, só ia ter uma reação global em relação ao que não é 0. No caso aqui, primeira ordem, né, para um reagente só. Então, os outros é todos 0. Não sei quem são, na verdade, tá? Então, mas o que importa é que um dos reagentes é primeira ordem. Tá? Então, existe duas equações, duas correlações aqui que traz algumas informações importantes, tá? Que a gente pode calcular. A nossa constante ou as nossas concentrações. Tá? A nossa constante ou as nossas concentrações. Então, eu tenho duas correlações. Essa daqui, que é igual a essa daqui, né? A gente só separou as propriedades logarítmicas aqui. Tá? Se vocês tiverem ainda dúvidas sobre a matemática de logaritmo, é bom dar uma relembrada, né? Que uma divisão de logaritmo é a mesma coisa que eu colocar isso aqui, tá? Uma subtração nesse caso aqui. Então, essa aqui é igual a essa daqui, essas duas equações. E essa aqui também tem todas as relações, mas tem um exponencial aqui, que na verdade é uma propriedade também logarítmica, né? Dá uma relembrada nisso aí, tá bom, pessoal? Bom, temos duas equações aqui. Quando as concentrações são conhecidas, concentrações de quê? Desse e desse. Nós utilizamos a equação 1 para quê? Para a gente poder achar o meu valor da constante ou o tempo. Mas o tempo normalmente a gente dá, né? Está na tabela, ou a constante. Então, se a gente tem essas duas informações aqui, eu tenho que ter só pelo menos uma incógnita, né? Ou T ou K. Quando deseja-se calcular a concentração inicial ou a final, né, num determinado tempo, utiliza a equação 2. Eu hoje utilizo essa equação aqui, tá? Então, a gente vai fazer alguns cálculos aí para fixar isso. Vamos ao exemplo 9 aqui, nosso nono exercício. O pentóxido de nitrogênio, esse cara aqui, se decompõe em tetróxido de nitrogênio, esse cara aqui, e oxigênio molecular, através da reação de primeira ordem. Eu estava falando aqui, ó, uma reação de primeira ordem. Em relação a quem? A esse sujeito aqui. Mas só tem ele, né? Ele é como produto, lembrando, como reagente, e lembrando, a lei de velocidade é dado para os reagentes, tá? Em relação a N2SO5 da equação 1. Calcular a concentração desse sujeito aqui, né? Depois de uma hora. Ou seja, a concentração provavelmente diminuiu. Mas vamos lá. Esses valores aqui foram dados. Esse experimento foi feito a 45 graus Celsius, a constante de velocidade está aqui,
E a minha concentração inicial desse sujeito aqui é 0,5 molar, né, mol por litro. Então, eu tenho duas equações aqui que a gente mostrou no slide anterior. Tenho duas equações. Qual delas usar? Aqui for facilitar a nossa vida, tá? Não se preocupem em ficar decorando fórmula, né? Então, eu escolho essa daqui. Por quê? Eu, né, tenho uma concentração e quero a outra concentração. Então, eu não conheço as duas concentrações. Essa aqui seria mais fácil se eu tivesse as duas, mas vou escolher essa daqui. Então, concentração depois de uma hora, concentração inicial, o E, né, que é um valor conhecido, matemático fixo, a minha constante, né, que está aqui, e o tempo. Qual é o tempo? Uma hora, tá? Quanto que é uma hora, pessoal? 3.600 segundos. Cuidado nas conversões. Já vi muita gente errando aqui, colocar 360 segundos, ou enfim, ou colocar um aqui. Lembrando, né? Converte para sempre a segundos, porque a nossa constante aqui, ó, tá em segundos, tá? Então, substitui todos os valores aqui. Minha concentração, o valor exponencial, né? E negativo, tá? Menos K vezes produto aqui. Fazendo a conta, esse valor aqui vai dar menos 2,24, tá? Faço a conta e multiplico pelo valor, pela minha concentração inicial. Vai dar uma concentração de 0,055 molar. Ou seja, eu tenho minha concentração de N2O5 depois de uma hora. Tá? Ou seja, caiu bem, né? Caiu bastante, como previsto. Cuidado também, né? Se fizerem a conta aqui e der um valor maior que isso aqui, alguma coisa aconteceu errado. Tá? Porque nós estamos, é um reagente que virou produto. Se ele virou produto, diminuiu a concentração. Tá bem? Para uma reação de segunda ordem, tá? Nós temos uma outra correlação aqui. Tá? Vamos trabalhar ela. Vamos pegar um outro exercício aqui. Cloreto de nitrosila, NOCl, se decompõe nesse e nesse carinha. Tá? Eu tenho a minha reação aqui. A lei de velocidade mostra que a velocidade é de segunda ordem. Quem? Em relação a esse sujeito. Tá? Então, é dado isso aqui. A constante de velocidade é igual, tá aqui, a uma determinada temperatura. Tá? Não importa aqui porque ela não entra no cálculo. Se a concentração inicial desse sujeito, né, em um recipiente de reação fechada é 0,05 molar, qual será a concentração depois de 30 minutos? Lembrando que eu tenho que fazer isso aqui em segundos. Tá? Então, vamos lá. Os dados, concentração inicial, a constante e o tempo. Tá? Aqui, pessoal, ficou... mas é um T minúsculo, tá? T maiúsculo é temperatura, tá? Consertem aí. Então, é T minúsculo. Substituímos naquela relação aqui, tá bem? Que tá aqui, ó. Vamos lá. 1 sobre o meu interesse, minha incógnita, constante, tempo, 1.800 segundos, que é 30 minutos, mais 1 sobre concentração inicial. Faço toda a conta, vai dar 0,018 mol. É condizente com a nossa informação, porque isso aqui é um reagente. Depois de um tempo, né, ele tem que diminuir a concentração. Então, pelo menos, a gente viu que diminuiu. Se está certo ou não, é um outro caso, né? Mas já diminuiu. Então, é assim que se aplica e a gente conhece as concentrações, tá?